Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui hoje, apresentando a primeira semana do CETRANS, no terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Queria, primeiramente, agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que esse evento acontecesse e que têm nos ajudado na realização desse magno evento. Eu considero esse terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade realmente um magno evento. Estamos aprendendo muito com tudo que já foi exposto e certamente as apresentações das semanas que ainda sucederão nos ensinarão muito sobre a transdisciplinaridade. Falo aqui nessa semana em nome do CETRANS. O CETRANS é um centro de educação transdisciplinar de São Paulo, Brasil, e que foi fundado por 3 pessoas que estão aqui: o Américo Zomerman, a Vitória Mendonça de Barros e eu, em 1998. E desde então, o CETRANS, com a colaboração de muitas pessoas, tem tentado aprofundar o que diz respeito à epistemologia, à metodologia e à ontologia transdisciplinar, e tentando, na medida do possível, trazer essa nova forma de pensar e de fazer para a realidade de N possibilidades de aplicação da transdisciplinaridade. Eu gostaria também de mencionar que o Patrick, que aqui está, e eu tivemos a sorte de participar do primeiro Congresso de Transdisciplinaridade em Arrábida, e que foi realmente um momento fundante para os nossos trabalhos nessa área da transdisciplinaridade. Essa experiência de Arrábida foi mágica e, mais que isso, ela nos inoculou dessa maravilha que se abriu através dessa aproximação do pensamento transdisciplinar. Tive a sorte de, desde então, manter um contato bastante íntimo com o Patrick e ele com o CETRANS, e assim se seguiu. Também estão aqui pessoas que participaram do segundo Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, que realizamos em 2005, na cidade do Espírito Santo, Vitória, e no estado do Espírito Santo, em Vitória. E também foi um momento que ampliou bastante a nossa compreensão do ser-fazer transdisciplinar. Eu queria apenas falar para vocês que o CETRANS ficou responsável por 5 semanas aqui das atividades dessas 42 semanas do Congresso Mundial Virtual. Nessas 5 semanas que iniciam hoje nós falaremos sobre saúde e transdisciplinaridade. A próxima presença do CETRANS será em fevereiro, quando nós falaremos de trans enquanto corporificação do ser. A terceira participação do CETRANS será em abril, e o tema que nós escolhemos foi transdisciplinaridade em vivo. Em junho, falaremos sobre complexidade e humanismo. E em agosto, na 5ª presença do CETRANS nesse congresso, falaremos sobre culturas indígenas brasileiras, ancestrais e atuais. Eu queria
apresentar para vocês, hoje aqui com vocês, falarão o Patrick Paul, que fará a conferência, e a mesa redonda será composta pela Cici Fontes, pela Eleonora Lins e pela Mônica Medeiros. Eu espero que vocês tenham um momento bastante fecundo nessa troca que acontecerá hoje e na sexta-feira. E já antecipo o convite para vocês para participarem também do simpósio que será realizado na sexta-feira. Muito obrigada a vocês que estão aqui nesse painel e a todos que nos ouvem. Américo, por favor. Obrigado, Maria. É uma alegria estar aqui nessa primeira semana em que o CETRANS organiza a sua participação no terceiro Congresso Mundial Virtual Transdisciplinar, preparatório, mais que preparatório, como parte já ativa, potente do congresso presencial que vai ocorrer na Cidade do México em novembro do ano que vem, 2021. Quero agradecer a Julieta, especialmente, Julieta Aidar, pelo trabalho gigantesco que ela tem realizado já há mais de um ano para dar à luz a esse evento, que era para ser presencial, já está realizado o Congresso Mundial, mas pela situação da pandemia, essa transferência para o ano que vem, o que deu ainda mais trabalho, mais uma corporificação ainda mais potente para esse evento, que é o terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Como a Maria comentou, no início do CETRANS, em 1998, nós construímos esse projeto e esse Centro de Educação Transdisciplinar, Vitória, Maria e eu, num diálogo contínuo com o Basarab Nicolescu e o Patrick Paul, desde 1993 e 1994. Eles foram os nossos interlocutores para a elaboração do projeto da evolução transdisciplinar na educação e da universidade. Para mim, foi uma mudança de perspectiva muito forte quando surgiu esse conceito de transdisciplinaridade, porque o meu trajeto ele foi em ruptura com a epistemologia contemporânea, né? Desde os meus 21 anos, o meu diálogo foi com as grandes culturas ancestrais, as sabedorias tradicionais. Eu via a cultura moderna e contemporânea como impedidoras de sentidos mais profundos, explicações mais amplas sobre por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, né? E eu tinha um preconceito, então, com o conhecimento produzido na universidade. Meus interlocutores eram os grandes sábios das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Com o surgimento do conceito de transdisciplinaridade na minha vida, eu fui obrigado a morrer para essa minha ideia preconcebida, negativa, sobre aquilo que é produzido a partir da ciência moderna, que se tornou, que foi idolatrada como única forma de produção do conhecimento, porque esse tipo de visão de mundo tinha ferido a minha psique, né? Quando afirmou que, né, nos educou a partir de uma perspectiva de um único nível de realidade, como se houvesse apenas a realidade alcançada pelos 5 sentidos, né? Com o contato com a transdisciplinaridade, então, eu voltei ao ambiente formal de ensino, acabei fazendo um mestrado em ciência da educação, uma graduação em filosofia, um doutorado em difusão do conhecimento,
uma especialização em filosofia, e também é significativo que o Patrick Paul, que vai falar em seguida, ele foi meu co-orientador do mestrado em Ciências da Educação, meu co-orientador do doutorado em Difusão do Conhecimento, e as minhas pesquisas, tanto do mestrado como do doutorado, foram a primeira formação e transdisciplinaridade, onde eu pesquisei as emergências formativas do CETRANS, né? O que é uma formação transdisciplinar e se é possível uma formação transdisciplinar. Esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado. E minha pesquisa de doutorado foi interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como novas formas de produção do conhecimento no contexto da ciência e do conhecimento em geral. E eu pesquisei os campos da saúde, da educação e do ambiente, né? E eu encontrei, então, que há uma definição já de interdisciplinaridade clara nessas três áreas do conhecimento acadêmico, e há dois tipos de transdisciplinaridade, né? Uma transdisciplinaridade que a gente pode chamar de sócio-interativa e uma outra epistemológico-paradigmática, né? A diferença é que a interdisciplinaridade ela é a produção de conhecimento novo, mas no âmbito dos conhecimentos estritamente acadêmicos, mesmo que sejam os mais distantes, né? Mais acadêmicos, e a transdisciplinaridade sócio-interativa, o diálogo entre produção de conhecimento acadêmico e o conhecimento produzido fora da universidade, sendo que a transdisciplinaridade epistemológica paradigmática ou a transdisciplinaridade forte é a que permite o diálogo não só com o conhecimento que é produzido fora da universidade, mas que é produzida por outras formas, outras epistemologias, outras visões de mundo, como as das visões de mundo das grandes culturas ancestrais. A transdisciplinaridade, então, forte, ela é a que permite o diálogo entre o mito, a filosofia, a teologia, a ciência moderna, a arte, numa perspectiva de uma sabedoria transdisciplinar e transcultural. Porque na minha concepção, na minha percepção, somente a abertura para diferentes níveis fenomenológicos, dialogando com diferentes níveis de realidade, num novo paradigma, né, que seja talvez um quinto paradigma integrador dos 4 paradigmas dominantes do Ocidente nos últimos séculos, que seria essa transdisciplinaridade forte. Então, essa visão fenomenológica multidimensional e ontológica multidimensional, vindo do absoluto para o espírito, do espírito para a alma, da alma imortal para a psique existencial e da psique existencial para a corporalidade material. É apenas integrando olhares amplos como esse é que a crise da contemporaneidade, na minha perspectiva, pode ser ultrapassada para algo realmente potente e curador, né? Então, é uma alegria passar, então, a palavra para o meu amigo e, como eu disse, meu orientador de mestrado e doutorado, mas antes disso já éramos amigos há muitos anos, então foi uma alegria também partilharmos nesse ambiente acadêmico e transdisciplinar as nossas ações e reflexões e compartilhá-las também com o mundo na medida da nossa possibilidade, que é muito restrita. E então eu vou apresentar um pequeno currículo do Patrick, depois eu vou apresentar a mesa redonda, então eu vou fazer agora a leitura daquilo que no México, pelo que eu percebi, se chama semblança, né, Julieta? Que nós chamamos de um pequeno currículo, um currículo resumido. A conferência do professor Patrick Paul tem por título Transdisciplinaridade e Saúde, uma articulação entre fenomenologia e ontologia. Patrick Paul é
PhD e pós-doutor e livre docente, HDR na França, né, HDR, em Ciências da Educação. É graduado e doutor em Medicina. Tem mestrados em Antropologia Médica e Microbiologia. Foi professor visitante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre outras universidades, mas destaco a Universidade de São Paulo, ligado ao Departamento de Medicina Preventiva. É membro especialista da Alta Autoridade de Saúde da França, no campo da avaliação de programas de educação terapêutica do paciente. Dedicou-se por décadas a pesquisas, além do campo acadêmico, pesquisas sobre algumas grandes tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Tem mais de 20 livros publicados na França e no Brasil. No Brasil, entre suas obras já publicadas, destacam-se no campo acadêmico, Saúde e Transdisciplinaridade, A Importância da Subjetividade nos Cuidados Médicos, publicado pela EDUSP em 2013, e Formação do Sujeito e Transdisciplinaridade, História de Vida Profissional e Imaginal, publicado esse livro em 2009 pela editora Trion. Patrick Paul também tem ministrado cursos e conferências no campo acadêmico e no campo das ciências tradicionais, das culturas ancestrais, multimilenares e espirituais. É isso. Aqui tem algumas informações que a Maria já deu. Então, eu, com alegria, já me estendendo demais, eu passo a palavra para o meu amigo, professor Patrick Paul. Obrigado, Américo. Você ofereceu um currículo acadêmico e um pouco não acadêmico também, que não estava previsto no programa. Mas, bom, tudo bem, obrigado. Quebramos um pouco as formas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CETRANS por este convite, e especialmente aos primeiros companheiros transdisciplinares, Maria de Mello, Victoria de Barros e Américo Sommerbaum, como fui lembrado, para Maria, bem como Julieta Aidar, e, claro, a todos os organizadores deste terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em particular no México. Então, muito obrigado dessa oportunidade desse terceiro Congresso Mundial, que é sempre, como a Maria falou, um evento que, para nós, no coração, é muito importante. Por ter participado do primeiro e segundo congresso, é uma honra e um prazer poder estar com vocês até hoje. Evocar a relação entre saúde e transdisciplinaridade requer a especificação de como a visão transdisciplinar pode melhorar as práticas de saúde. A metodologia dominante da medicina moderna, baseada na busca objetiva de evidências diagnósticas e terapêuticas, e a transdisciplinaridade, integrando várias dimensões do sujeito, pode dialogar. Como essa interação pode melhorar as práticas? A tentativa de esclarecimento desse questionamento se dará em 3 pontos. Em primeiro lugar, parece ser importante revisitar o paradigma da transdisciplinaridade, considerando alguns dos fundamentos epistemológicos do modelo científico e da abordagem transdisciplinar. A questão dos modelos de saúde será o assunto do segundo ponto. E, por último, apresentar o que seria o paradigma transdisciplinar aplicado à saúde. Como introdução a esta reflexão, a atual crise de saúde associada à Covid-19 é rica em informações que podem nos ajudar a problematizar um pouco essa questão. Nesse contexto, podemos elencar uma organização do cuidado, às vezes próxima do colapso, nos momentos mais agudos da pandemia,
associada a uma demora no manejo de outras patologias, o que demonstra os limites do atual modelo de gestão econômica, em particular da saúde hospitalar, uma quebra relativa nas categorizações e limites entre patologias agudas e crônicas, a comorbidade associada a doenças crônicas tem sido um fator de agravamento e mortalidade, como cada um sabe disso. A origem da Covid não é certificada, mas a hipótese mais provável é que faz parte das chamadas doenças emergentes, como o AIDS, em 1970. O Brasil foi um exemplo para essa questão. Ebola em 96, em 76, desculpe, SARS-CoV 2002, H1N1 2009, por exemplo. Essas zoonoses questionam nossa relação com o meio ambiente e sua destruição. A patologia viral se soma com o medo da morte, o confinamento e o isolamento, um acrescimento muito importante dos problemas de saúde mental. Na área específica da saúde, a informação também é sistematicamente colocada em dúvida pela falta de confiança de uma parte da população. Falamos da ditadura da saúde, da polarização entre pró e anti-máscaras, pró e anti-confinamento, pró e anti-cloroquina, pró e anti-vacinas, etc. Falamos também da transmissão do vírus. Essa é uma brincadeira, é claro, mas poderia essa missão realizada pelo trans envolver a transdisciplinaridade. Além da biologia, terapia e cuidados, apoiadas por conhecimento disciplinar, esta pandemia confrontaria um novo aprendizado transdisciplinar, o que colocamos no centro do sistema de cuidados: a doença, a pessoa, a economia de saúde, o ambiente, o medo, nossas próprias crenças. Seja qual for a resposta, tudo isso questiona o paradigma do pensamento que constrói as representações e os comportamentos que nos dirigem como pessoas singulares e como sociedade. Com isso, no que diz respeito à reflexão epistemológica, qualquer pessoa que se interroga sobre o conhecimento deve responder a duas perguntas que sustentam nossa compreensão do mundo. Como percebe o que observa, o que nos remete a uma questão fenomenológica, e como eu penso e analiso o que eu percebo. Em outras palavras, que tipo de racionalidade é usada para pensar, estando essa orientação associada ao estatuto ontológico. Interpretar é, de fato, fazer uma observação, corresponder a uma entidade racional. O pensamento induz a necessidade de escolher um modo qualificador essencial, em detrimento do uso de outras modalidades que se poderiam usar para traduzir os mesmos elementos observados, mas que pertencem a outra categoria racional. A interação entre percepções e tipos de entendimentos se dá por ressonâncias e afinidade. A epistemologia, portanto, se desenvolve em dois pilares, o fenomenológico e o lógico-ontológico, sua interação criando conhecimento. Isso postula a existência de diferentes tipos de percepções e entendimentos possíveis, sendo sua escolha geralmente resultante de uma identificação implícita a um modelo dominante, pessoal ou social. Essas diferenças de ponto de vista podem levar a conflitos de representações entre elas. A visão científica está associada ao paradigma positivista que surgiu no final do século XIX. Ela propôs a chamada hipótese ontológica, em que a realidade, como objeto, é independente dos observadores. A prevalência da objetividade significa que o processo cognitivo é separado da vida íntima do sujeito. 2. A hipótese determinística, a da causalidade anterior,
explicando a realidade de modo único e reprodutivo. 3, a metodologia reducionista, que divide tudo em suas partes, criando categorias disciplinares em um nível único e objetivo de realidade. Essa fragmentação do conhecimento postula que o acréscimo das várias categorias disciplinares assim definidas pode, eventualmente, recompor o tudo inicialmente fracionado. 4, a racionalidade analítica e dedutiva, sustentada por uma lógica separadora de tipo terciário excluído, associada ao princípio da não-contradição. Para responder a determinados problemas que surgem nos limites dos campos disciplinares, a dinâmica acadêmica ampliou a interação entre as disciplinas, graças ao surgimento da pluridisciplinaridade e, a seguir, da interdisciplinaridade, que buscam aprimorar a questão de suas fronteiras. Em seguida, a abertura transdisciplinar se desenvolveu a partir da década de 1970. Para compreendê-la, é necessário interrogar não tanto a palavra disciplina, quanto o prefixo trans que a constrói. Trans é definido como o que permite um elo entre os saberes disciplinares, mas também o que as atravessa. Portanto, o que atravessa dela e, por fim, o que está além de seus campos. A transdisciplinaridade, ao contrário das disciplinas que questionam o próprio objeto, abre as relações entre os objetos disciplinares e um sujeito que participe do seu estudo e que está entre, através ou possivelmente além delas. A interação objeto-sujeito, a parte entre e através, é, portanto, constitutiva da transdisciplinaridade, que postula diferentes percepções ou níveis de realidade, seu aspecto funcional e várias racionalidades e modalidades de ser, o prefixo através correspondendo a seu processo ontogenético, a dimensão além, procedendo mais particularmente do ser, portanto, da ontologia e da transcendência. A transdisciplinaridade, ao responder às diferentes articulações possíveis do objeto e do sujeito, assenta-se, portanto, numa abordagem simultaneamente fenomenológica, hermenêutica e ontológica. Por fim, na transdisciplinaridade, o sujeito que, procurando, se procura, fala também sobre sua própria história cognitiva. Em um nível mais epistemológico, o modelo transdisciplinar propõe uma hipótese fenomenológica para a qual a propriedade dos objetos depende da postura da observação. 2, uma hipótese paradoxal que estabelece as relações contraditórias entre ontologia e fenomenologia, causalidade e teleologia, objetividade e subjetividade, envolvendo várias categorias lógicas, bem como o reconhecimento da incerteza e da imprevisibilidade. 3, uma complexidade metodológica sustentada por diferentes níveis de realidade que se diferenciam e dependem dos fenômenos observados. A recomposição de tudo sendo, graças a interações aqui presentes, superior à soma das diferentes partes. 4, um processo ontogenético associado à seleção entre várias possibilidades lógicas de um tipo de racionalidade, analógica e holística, analítica, não dual ou unária, das quais o terciário excluído ou o terciário incluído são casos particulares. Se o modelo transdisciplinar inclui como um caso especial o modelo disciplinar clássico, o inverso não é verdadeiro. Isso implica que a transdisciplinaridade oferece uma possibilidade de maior amplificação metodológica na resolução
de problemas complexos. Por outro lado, uma dificuldade que não apresenta essa complexidade será resolvida dentro do campo disciplinar, sem a necessidade de convocar o processo transdisciplinar. A relação entre o objeto externo e a realidade interna do sujeito cria uma transdisciplinaridade fraca ou forte, dependente do nível de realidade associada ao processo de ontogênese, em que a percepção dos fenômenos e sua interpretação está localizada numa hermenêutica com focus ontológico. A transdisciplinaridade fraca é principalmente centrada na relação entre as disciplinas, o que pode existir de uma maneira disciplinar entre, através e além das disciplinas. Esta transdisciplinaridade, portanto, pouco difere da interdisciplinaridade, embora abra seus campos metodológicos. A transdisciplinaridade forte, inversamente, aborda a questão do ser e, portanto, da ontologia, primeiro ao questionar mais precisamente o processo de conhecimento e autoconhecimento que o constrói. A relação entre fenomenologia e ontologia é, então, articulada ali, conforme as várias formas de perceber e pensar que são desenvolvidas à medida que cada trajeto ontogenético singular progride. Essa tensão integrativa tenta reunir as diferentes partes do homem atualmente fragmentadas entre a natureza, a ciência, os mitos, as artes e a espiritualidade, por exemplo. Essas reflexões encontram-se de uma maneira ou de outra nos modelos e práticas de saúde. Quais são os modelos disponíveis em saúde? A história da medicina apresenta vários modelos. O eixo dos cuidados é construído epistemologicamente segundo duas polaridades, uma voltada para o ser, a qualitativa, a espiritual, valorizando a subjetividade, a outra tende para valores científicos, tecnológicos ou gerenciais, a quantitativa, visando a objetividade. Esses modelos estão profundamente enraizados e participam, em graus variados, das representações de cada profissional e de cada paciente. O modelo dominante hoje, baseado na busca por evidências objetivas, é definido como biomédico. O modelo biomédico também é considerado se chama de saúde negativa, porque seu objeto é a doença. Ter boa saúde é definido como não estar doente, e ser curado é retornar ao estado de saúde anterior à doença. Os padrões objetivos estabelecem a fronteira entre o saudável e o patológico. Este último servindo de referência e determinando os padrões de saúde. Da objetividade oferecida pela anamnese, derivam-se tanto o diagnóstico da doença quanto o tratamento proposto e seu prognóstico. A realidade do paciente, como pessoa singular, desempenha pouco papel nesse modelo. Esta visão mecanicista e causal está associada a um encerramento disciplinar restrito à medicina, que aplica, assim, as suas diversas especialidades e profissões de saúde. O modelo positivo de saúde promove a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Portanto, não depende apenas da ausência de doença. A definição mais conhecida desse modelo é aquela enunciada quanto da Constituição da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1948. Essas categorias se referem implicitamente a 3 classes associadas em inglês, com disease, a doença física, illness, impacto psicológico, sickness, sua dimensão social. A valorização do bem-estar corresponde a uma atitude
necessariamente singular e individualizada, que requer o reconhecimento da subjetividade do paciente e de suas representações sociais. Existem outros modelos de saúde, chamados de saúde global, saúde integrativa, comunitária, ecológica, etc. O modelo global de saúde tenta, por exemplo, integrar a complexidade dos fatores envolvidos na doença, o que implica na possibilidade de colaboração entre profissionais com diferentes competências e, portanto, do cruzamento de métodos e conceitos que geralmente não dialogam entre si. O modelo ecológico rompe com o modelo positivista e busca uma causalidade que enfoca a prevenção e o papel do meio ambiente no aparecimento da doença, a integração do indivíduo em um ambiente harmonioso com a natureza, as pessoas, a família, a sociedade é um fator de saúde. Nesse sentido, ela visa modificar comportamentos errôneos, promovendo o desenvolvimento de projetos educacionais. O modelo de saúde comunitária abre ao conceito de fatores de risco que predispõem ou precipitam doenças, bem como a busca por fatores de robustez, de proteção ou de resiliência que tendem a reduzir a vulnerabilidade das pessoas em um contexto geralmente local. Os modelos de medicina integrativa e saúde integral ampliam as relações entre profissionais de saúde e pacientes. Esta abordagem visa a autonomia do paciente e também uma perspectiva o mais global possível, envolvendo, por exemplo, ter que integrar a medicina convencional com outras práticas, como a meditação, a arte-terapia, ou mesmo as chamadas medicinas alternativas e complementares. Este processo não é simples e geralmente permanece no nível da adição de métodos, portanto, o que a converte numa abordagem multidisciplinar. A integração dessas várias práticas, que se baseiam em diferentes epistemologias, envolve reunir-las para formar um todo, mas essa unidade de ordem superior só se torna efetiva no âmbito da metodologia transdisciplinar. O modelo religioso pensa a doença em sua relação com Deus como um princípio organizador da vida, da saúde e da doença. O mal pertence ao corpo, à queda, o bem ao espírito, ao divino. Esta visão foi desenvolvida historicamente no âmbito da cavalaria hospitalar e das congregações religiosas, em especial as das freiras. Também era encontrada nas curas do templo de Epidauro, na Grécia Antiga, um lugar dedicado a Asclépio, o deus da medicina. A incubação, associada às práticas divinatórias, requeria que a pessoa dormisse no santuário para obter, na forma de um sonho ou de uma visão, as prescrições do deus da cura. A tomada dos pulsos na medicina tradicional chinesa, muito associada ao I Ching, também evoca uma adivinação, do mesmo modo que as práticas xamânicas centradas no transe, estado alterado de consciência que possibilita a mediação entre o mundo dos homens e o dos espíritos. Por fim, embora existam vários modelos diferentes, cada um visando um determinado nível de eficiência, cada um deles também tem seu ponto cego, de maneira que nenhum dos modelos pode reivindicar total superioridade sobre os demais. O facto de cada um responder a um determinado nível de compreensão humana mostra tanto a coexistência de diferentes perspectivas possíveis, quanto a importância que haveria em se ter um modelo integrador do todo. Em terceiro ponto, o paradigma transdisciplinar aplicado às práticas de saúde. Em primeiro lugar,
entendemos que a investigação diagnóstica e terapêutica clássica faz parte integrante da arte médica da transdisciplinaridade aplicada à saúde. Mas a transdisciplinaridade, ao articular o objeto médico da patologia aos diferentes sujeitos implicados na saúde, doentes bem como os profissionais, abre o campo. Por exemplo, como podemos tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes, diminuir a frequência e a intensidade dos agravamentos ou hospitalizações e reduzir a iatrogenia, ou seja, aperfeiçoar a geração de atos e pensamentos na prática médica. Ou como podemos promover a relação médico-paciente e a comunicação interprofissional. Ou, em termos de saúde pública, como buscar a redução do custo e, ao mesmo tempo, otimizar a adesão do paciente aos cuidados. Reconhecer as melhores opções não significa apenas buscar a eficácia terapêutica. A transdisciplinaridade pode, portanto, ser entendida no campo da saúde como uma metodologia para a resolução de problemas muitas vezes complexos que se encontram no cruzamento da doença, paciente e sua família, profissionais de saúde, instituições, sistema de saúde e o ambiente, frequentemente patogênico a ele associado. Em primeiro ponto, a relação interroga a funcionalidade de um sistema. O que acontece, por exemplo, entre doença e doente. Esta questão propõe, antes de mais nada, a clássica investigação diagnóstica e terapêutica proposta pela medicina. Entre pacientes e profissionais de saúde, o que impõe a relação entre médicos ou profissionais de saúde e pacientes. Entre os diferentes profissionais, o que interroga a comunicação interprofissional. Entre o meio ambiente, saúde, sociedade e pessoas. Entre o paciente, as associações de pacientes, as instituições. Entre os saberes teóricos, práticos e experienciais, etc. Entre, em última análise, trata do conjunto de relações intersubjetivas entre doença e pessoa. E segundo ponto, através do sujeito, apresenta o porvir de um sistema em seu desenvolvimento temporal. Este processo de natureza ontogenética atravessa diferentes lugares do ser, abrindo-se, por etapas, as suas descobertas e promovendo o autoconhecimento. Sem esgotar o tema, como por meio das realidades percebidas, por exemplo, o diagnóstico da doença, seu prognóstico, seu tratamento, essa patologia dá significado para o doente, para a sua família, para os profissionais de saúde. Como as diferentes pessoas envolvidas mudam com a patologia, que ressignificação, que transformação a doença traz. Através, enfatiza as metamorfoses psíquicas, a relação entre corpo, alma e espírito. Por exemplo, que relação pode haver entre doença do corpo e doença da alma? Como o processo de autoconhecimento pode ser desvelado por meio dos saberes teóricos, práticos e vivenciais construídos ao longo do tempo da vida e da doença. Essa apreensão implica o cruzamento de identidades e racionalidades sucessivas, participantes no sentido próprio do desenvolvimento da autonomia. Esta última palavra, etimologicamente significando governar-se com suas próprias regras, ou seja, implica descobrir e afirmar sua própria governança. Através, interroga, afinal, tudo o que pertence à relação intrasubjetiva. Em terceiro ponto, além do sujeito, pergunta o que é o sistema, portanto, o ser e sua
transcendência. Esse além se descobre no horizonte do sujeito, entre fenômeno e númeno, ontogênese e ontologia, permitindo vislumbrar uma parte do ser que, embora velada, vai se revelando aos poucos. O autoconhecimento é sempre experiencial. O ser está associado à totalidade do ato de existir, que requer reunir as unidades fragmentadas que vão da diversidade à unidade reconquistada. Reunir as separações enfatiza a importância dos vínculos e da integração, apoiados tanto pelo processo ontogenético quanto pelo psíquico. Esse reagrupamento, ao atravessar os diferentes níveis da realidade, torna efetivo o retorno à própria origem. A unidade indeterminada é o ser absoluto. A multiplicidade predeterminada de seus atributos, revelando-se em suas várias formas teofânicas. A ontologia integral, portanto, ao mesmo tempo atravessa, integra e transcende suas várias modalidades. O verbo integral total se revela assim, entre, através e além de suas várias partes reunidas, nenhuma das quais é anterior ou superior às outras. Além, em última análise, interroga as relações transsubjetivas. Completando, primeiro ponto, no eixo da doença, é importante fazer um diagnóstico com base na anamnese e propor o tratamento. Esse é o aspecto disciplinar da transdisciplinaridade. No eixo do paciente, devemos diferenciar a organização usual do cuidado, que se baseia em uma visão hierárquica e objetiva, oferecendo conselhos de vida e prescrições a ser observadas, da organização participativa, que requer uma relação de cuidado hierárquica e não hierárquica, objetiva e subjetiva, que solicita o apoio das pessoas e, ao mesmo tempo, impõe uma mudança de lógica e de paradigma de pensamento. Sem essa mudança, não há transdisciplinaridade. A abordagem do acompanhamento que se segue é realizada através de um diagnóstico educacional, baseado na história de vida do paciente, seu saber fazer, seu saber ser, seus conhecimentos, seu saber viver em conjunto, etc. As condições de cuidado exigem conhecer as condições especiais de vida e o meio ambiente da pessoa, a fim de promover qualidade, eficiência e economia em saúde. Nesse sentido, o paciente participa, tanto quanto possível, do próprio cuidado, promovendo sua singularidade e sua autonomia, em conjunto com os conhecimentos médicos e os diversos recursos possíveis. 3. No eixo das pessoas, é importante vincular a doença a um paciente único e às suas condições de vida particulares, mas também integrar todos os profissionais de saúde que o acompanham. A comunicação entre disciplinas e a coordenação de especialidades requer um verdadeiro know-how, o saber fazer. A relação interprofissional é marcada por habilidades que podem ou não dialogar e por uma vontade mais ou menos pronunciada de trabalhar junto. A transversalidade, as estratégias de comunicação não acontecem por si só. As relações familiares também precisam ser esclarecidas, promovendo ou reduzindo possibilidades transformadoras, assim como a interação interprofissional de saúde e instituições. 4. No eixo dos modelos de saúde, coloca-se a questão de seus reconhecimentos e da possível concomitância no seio das equipes de saúde e dos doentes para melhorar o diálogo necessário, especialmente
se eles não forem baseados na mesma epistemologia. Outras ferramentas diagnósticas e terapêuticas, como as oferecidas pelas medicinas complementares, pela arte-terapia, pelas diferentes práticas corporais, yoga, tai chi, etc., pela meditação e também pela oração, pode ser integrado às várias abordagens científicas do cuidado. A transdisciplinaridade pode, de facto, tornar possível articular metodologicamente conhecimentos científicos tradicionais ou experienciais que se baseiam em epistemologias diferentes ou mesmo contraditórias. 5. No sentido de uma visão global, é importante lançar luz sobre as interações entre a doença, o paciente, e todas as suas formas de ambientes naturais, familiares, sociais e espirituais. A destruição do meio ambiente, a urbanização anárquica, as desigualdades sociais, o mercantilismo da saúde e a falta de abertura espiritual estão, de fato, criando morbidades em todos os níveis. A ligação entre urbanização, poluição, agrotóxicos e alimentos modernos também leva a um aumento acentuado dos chamadas doenças da civilização, uma área em que a abordagem da transdisciplinaridade pode se mostrar mais eficaz. O novo paradigma, que integra o antico e vai além dele, reivindica, portanto, a presença da subjetividade e dos saberes tácitos, experienciais, espirituais ou tradicionais. 6. Dar significado. No nível da doença, é necessário desenvolver a organização mais racional e econômica do cuidado. Essa racionalização deve ocorrer em vários campos. Em primeiro lugar, o melhor gerenciamento do prontuário do paciente evita prescrições desnecessárias ou repetitivas, atos supérfluos e o risco sempre possível de iatrogenia. No nível das pessoas, uma mudança de comportamento e uma forma diferente de pensar sobre a nossa vida e os cuidados parece essencial. A qualidade da presença face ao outro torna-se um dos desafios essenciais da transformação. Aprender a viver em conjunto, aprender a ser, aprender a nos organizar, a nos responsabilizar é um verdadeiro problema educacional. Essa educação não pode surgir da mera reprodução dos saberes a ser aplicados. O envolvimento do mundo dos sonhos e do espiritual pode ser invocado se desejamos aprofundar o sentido da doença, o sentido da própria vida e a experimentação do que é a morte. A interação entre o mundo dos sonhos e o mundo físico, por exemplo, é muito rica. Esta abertura para o espiritual enraiza o homem no mistério que nasce quando o mundo interno é criado, no qual a psique é espiritualizada e o espírito corporificado. Então, com a transdisciplinaridade, trata-se da questão de colocar a relação subjetiva no centro do sistema de cuidado, sendo o objeto da doença periférico a ela. Ao tratamento de uma doença deve-se somar o acompanhamento das pessoas em seu próprio processo de antropoformação. 7. Articular fenomenologia e ontologia. Significa ir da complexidade fenomenológica à simplicidade ontológica. Redescoberta significa ir da complexidade fenomenológica à simplicidade ontológica redescoberta, o que tece naturalmente o link entre o mundo, os outros e a si mesmo. Voltando à questão da Covid, no nível das disciplinas, a biologia tem as chaves para o reconhecimento do vírus e a produção de vacinas, assim como o progresso terapêutico já pode tratar melhor a infecção, reduzindo a sua mortalidade. Mas os problemas de pandemia não param por aí. A fabricação de uma vacina eficaz,
o reconhecimento dos seus possíveis efeitos colaterais, sua distribuição, as campanhas de vacinação, requer a participação das pessoas, uma boa comunicação e organização, políticas públicas de saúde e uma gestão econômica. Mas o conjunto esbarra em diferentes representações no seio da população, complicando as respostas a serem dadas. Nessas áreas, o processo associado com a transdisciplinaridade pode ajudar a resolvê-los. Porque não há saúde possível sem cooperação e solidariedade entre pessoas, e não há cura sem uma jornada interior. Outra pandemia, que é sem dúvida menos preocupante hoje do que a da Covid, mas que deveria preocupar mais, diz respeito às doenças crônicas, cujo número em forte aumento pode levar, com o tempo, a outro colapso do sistema de saúde. Seja qual for a origem, aguda ou crônica, todas essas patologias acabam por impor uma mudança de paradigma na sociedade, a qual podemos ou não ser capazes de responder. Muitas outras questões poderiam ser levantadas nesse sentido, como estudar o impacto das chamadas doenças de civilização, reconhecer as fontes patogênicas associadas a vários alimentos e a poluição respiratória, ou mesmo especificar as razões para o aparecimento de doenças emergentes. Todo esse conjunto pede para explorarmos nosso modo de vida, que, obviamente, requer mudanças. Portanto, muitos problemas se mostram na saúde. Alguns são pragmáticos, outros econômicos, outros paradigmáticos, éticos e até mesmo ontológicos. Eles interrogam tanto os motivos da doença, a qualidade de vida e seu significado, quanto a autonomia e a solidariedade. A interação da pluralidade de níveis de realidade, alguns dos quais inicialmente desvelados, pode ser considerada utópica. Mas o desejo legítimo de bem-estar não exclui a justa aspiração de ser. Em outras palavras, a transdisciplinaridade aplicada à saúde busca valorizar a relação entre a fenomenologia e a ontologia para suplantar o ser para a morte, pelo ser em vida. Para terminar e ir além do quadro específico da saúde, a abordagem transdisciplinar, obviamente, diz respeito a muitos outros campos de aplicação: psicologia, educação, relações sociais, planejamento urbano, biodiversidade, agricultura, artes, cultura, etc. De qualquer forma, elas estão todos intertransrelacionados. Surge a questão de que tipo de humanidade estamos no processo de criar para nós mesmos. Estamos caminhando para a nossa própria destruição devido às crescentes polarizações, conflitos e antagonismos, ou para a cooperação entre os reinos da natureza e os seres humanos, para uma co-construção unificando em suas diferenças vida, natureza, ciência, tradições, culturas e espiritualidade. Se a maior dificuldade em relação à abertura transdisciplinar e à resistência que qualquer mudança de paradigma desperta quando ela descentraliza de uma realidade considerada como única verdade, por outro lado, o modelo disciplinar do pensamento, que mostrou seus próprios limites, impõe hoje a ousadia de correr o risco de interação, de diálogo e de cooperação, e uma nova abordagem a ser construída, da qual transdisciplinaridade poderia participar. Obrigado. Obrigado, Patrick, pela excelente conferência. Eu tenho uma pergunta aqui no chat. Eu vou fazer a pergunta. Os participantes, sejam daqui da sala, né, que estão aqui conosco no Zoom,
ou os que estão acompanhando pelo YouTube, fiquem à vontade para escrever as suas perguntas, ou aqui entre nós, alguém formular em seguida também uma pergunta, Vitória, Maria, Cici, Eleonora ou Mônica, tá? A pergunta é a pergunta da Julieta. Ela pergunta, Patrick, se não seria melhor chamar as duas abordagens transdisciplinares em vez com outra categoria que não as categorias de fraca e forte, transdisciplinaridade fraca e forte, se não seria melhor achar outro modo de conceituar as duas correntes transdisciplinares que são vigentes atualmente. É uma pergunta que a gente se depara com frequência, né, mesmo no meu doutorado e no que temos pensado. É uma muito boa observação, porque desculpe, mas você tem razão, parece um pouco preconceituoso. Que forte. Eu usei, de facto, a pesquisa do Américo, que categorizou nesse sentido o trabalho da pluralidade, da transdisciplinaridade, porque, de fato, tem articulações entre todos esses campos. A interdisciplinaridade, que ele chamou de forte, é bem perto da transdisciplinaridade fraca, etc. Então, uma sorte de escada, um tipo de escada de graduação do processo de complexidade. Mas você tem razão, seria melhor de usar outras palavras que fraca e forte. Lá não pensei, mas não sei, mais plural, mais integrada, não sei, um jogo dialético, mas que não seria tão preconceituoso, eu concordo. Alguma pergunta a mais? Alguém da nossa mesa gostaria de colocar uma pergunta? Cici, Mônica, Leonora, Maria, Vitória. Patrick, gostaria que você falasse um pouco, discursasse um pouco sobre como você imagina trazer a praxis da transdisciplinaridade no âmbito da saúde, tendo em vista que o paradigma vigente ainda é um paradigma bastante engessado, em especial aqui no Ocidente, e na nossa realidade, em especial aqui no Brasil, em que é pautada no pensamento de uma hegemonia materialista, positivista e reducionista. E como é que você consegue entender ou minimamente vislumbrar essa interface de conexão entre essa expansão, né, dessa praxis em saúde num modelo que ainda é tão engessado? Eu faço essa pergunta, Patrick, porque quando a gente comenta, né, sobre o modelo de saúde transdisciplinar, muitos colegas ainda o consideram como uma utopia, né? E tendo em vista a nossa experiência já de 8 anos aqui na nossa Universidade Federal de São Paulo, no Hospital São Paulo, como sendo uma prática pioneira, quando a gente dialoga com outros colegas em outros hospitais públicos, privados, isso ainda é extremamente distante. Então, eu gostaria de saber de você como é que você vislumbra, né, esse olhar, essa expansão, dessa possibilidade de diálogo, já que o paradigma vigente ainda é bastante duro. É uma resposta muito complexa. Eu tenho elementos de resposta, claro, tanto na experiência na França quanto aqui no Brasil. Eu vou começar aqui no Brasil. Eu tentei de desenvolver em 2 vezes, porque eu fui 2 vezes professor convidado na USP. Uma vez na saúde pública, na preventiva, o Américo fez essa referência, uma vez um pouco mais tarde na pediatria, e na USP também. As 2 vezes para desenvolver esse modelo. Nunca eu consegui. 2 anos cada vez, porque tem muitas resistências no plano da medicina. Então, eu posso entender.
isso. A questão, como conseguir abrir essa dimensão mais transdisciplinar. Eu vou falar da experiência francesa e depois eu vou voltar sobre a questão talvez mais atual aqui, por exemplo, no Brasil. Na França, tive essa referência lá do Américo, eu fui expert, não sei como se chama em português, na autoridade da saúde, que é uma instituição nacional na França, que cuida das boas práticas em saúde, por tudo. Qualquer patologia, qualquer remédio que seja, tem essa avaliação dessa autoridade em saúde, essa instituição, que avalia tudo. Eu fui expert para a avaliação dos programas de educação terapêutica. Os programas de educação terapêutica são muito perto do que estou falando aqui. Então, tenho uma experiência, sim, na França. Já tenho mais de 20 anos, 25 anos, não sei. De onde vem essa experiência, que é totalmente, em todos os hospitais, tem um lugar para a educação terapêutica, para um diagnóstico educativo e tudo isso. De onde vem isso? De uma dimensão muito pragmática. É que a visão do modelo da medicina clássica, que é da observância na medicina, do tratamento, das prescrições higiênicas e tudo isso, não funciona. Ela não funciona no sentido onde, quando tem estatísticas, pesquisas, você veja que esse modelo tem uma eficiência de 30%, 40%. Nada mais que isso. A maior parte dessas pessoas, em particular com as doenças crônicas, estou falando lá mais de doenças crônicas, não agudas. O modelo não funciona porque tem toda essa dimensão do sujeito, da subjetividade, das representações religiosas, sociais, do meio ambiente da pessoa e tudo isso que participa do cuidado e que muitas vezes interfere no plano negativo. Então, se você quer não aumentar os custos de saúde, porque tem um aumento de mais ou menos das doenças crônicas de 5% ao ano, são estatísticas, e o aumento do dinheiro público ligado com a saúde cada ano tem um crescimento, não é? Porque somos uma sociedade totalmente mortífera, destrutora. Então a patologia aumenta, é claro. Então, como não ter um colapso do sistema de saúde? Vai acontecer. Então, é uma dimensão muito pragmática. Se o sistema de saúde não muda, daqui 10, 15 anos, tem um colapso, tem desigualdades sociais enormes, o SUS não vai ter a possibilidade de pagar e vai estar uma situação dramática. Então, em primeiro lugar, é dinamizar a consciência para essas pessoas das responsabilidades que elas têm em ligação ao que é no caminho de acontecer. Tem problemas dramáticos que são previstos. Não tenho uma bola de cristal para falar disso. Faz parte das pesquisas mesmo, de qualquer lugar que seja, o mundo inteiro. Então, precisamos pensar essa questão das doenças crônicas, além da questão, por exemplo, da Covid. E isso é totalmente pragmático. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, para estar ouvido, precisamos saber do que nós falamos. Eu estou participando dessa mudança da transdisciplinaridade desde o início dos anos 90. Participei de muitos congressos, muitas conferências, compartilhamentos e tudo. Tem muito pouco de pessoas que sabem, elas usam uma palavra, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, Gestalt, não sei, Freud, Jung. De facto, elas não são competentes, ou elas conhecem muito pouco. Elas não estão fazendo a diferença entre pluri, inter e transdisciplinaridade. Cada um tem um foco, um lugar. Então, a confusão da pessoa vai diminuir a eficiência da palavra. Porque se você é confuso, você não pode estabelecer uma pessoa que já tem algumas dúvidas. Então, a formação das pessoas, a educação, a formação das pessoas, dos profissionais é fundamental.
as pessoas não entendem quais são as metodologias da transdisciplinaridade. Não farei de tudo isso, porque seria 3 horas de palestra. Mas tem metodologias, tem epistemologia, tem ontologia. E tudo isso as pessoas não sabem, porque elas não pensaram nisso. Elas estão usando algumas palavras, estão tentando juntar algumas coisas. Bom, então esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da comunicação. Você não pode impor a uma pessoa que não tem sede de beber. Então, se não tem uma realidade, um questionamento real em ligação com a saúde, dos profissionais de saúde, você não pode entrar nessa discussão, é impossível, porque o sistema é fechado. Mas tem muitos problemas, eu falei de alguns, a comunicação entre profissionais de saúde mesmo, porque não tem, é muito complicado, você sabe disso. Se você junta uma enfermeira, um médico, um farmacêutico, um psicólogo, uma nutricionista, tudo isso, cada um tem seu lugar. Mas a comunicação que precisa estar dinamizada para melhorar os cuidados, sem falar de medicinas integrativas, globais e tudo isso no plano básico do hospital, por exemplo, da saúde. Cada um faz, é pluri, não é interno nem trans. O problema é que cada um fazendo do seu jeito, se não tem comunicação, tem conflitos entre palavras, entre conselhos, entre os cuidados. Então, de fato, você diminui a eficiência e aumenta os gastos em saúde. É pragmático tudo isso. E tem muitas perguntas assim, não vou parar ali, mas de facto tem muitos problemas, de um jeito muito pragmático. Eu até aproveito, Patrick, que tem mais 2 perguntas que acho que complementam o que você já está respondendo. O Odair, nosso amigo do CETRANS, desde o início, ele fala: Patrick Paul, fraco ou forte são dimensões do real? Sua fala inaugura o novo milênio. Proponho para cada ser a cultura da saúde e da educação pessoal e das instituições. Essa é uma pergunta. Eu vou fazer também a pergunta que possivelmente é do Bassarab, vem do Ciré. Como podemos definir um sistema de saúde transdisciplinar pós-Covid? Então, são perguntas bem amplas, né? Mas, de algum modo, você... A primeira pergunta não ouvi bem. Você pode fazer um resumo? O Odair, ele faz um comentário, né? Que fraco ou forte ele vê como dimensões da realidade, e que ele diz que a tua fala inaugura o que ele chama de um novo milênio, né? Uma pergunta. E a pergunta é... Obrigado, mas... Me parece que ele fala se é possível pensar uma educação para a saúde pessoal e educação para a saúde das instituições. É um pouco a pergunta da Cici, né? Tem, sim, problemas pessoais, tem uma doença institucional, como tem uma doença econômica, uma doença no meio ambiente. Somos uma sociedade de doenças, né? Então, tem um crescimento das doenças, é mais que claro, né? Ao mesmo tempo, sempre é importante ter a esperança, porque tem soluções, né? Se tem problemas, tem soluções. A questão é mudar de pensamento, mudar de paradigma do pensamento. Eu falei, não tem transdisciplinaridade se não tem mudança de percepção do pensamento. Senão é uma ilusão. Talvez o início de uma resposta para o Bassarab. Acho que é o Bassarab. Será que é, Julieta? Não acho que seja. Ou é... Não. Bom, porque não sei se o Bassarab tem muito interesse na saúde, mas talvez é uma amiga com quem eu estou de vez em quando comunicando, não sei.
pelo CIRE. Pelo CIRE. Mas não tem resposta, eu tenho resposta ao mesmo tempo com essa pergunta. Para mim, tem metodologias, eu falei. Uma das metodologias é que, no plano da transdisciplinaridade, se não seria uma dimensão do objeto, então das disciplinas, é que não tem resposta. Tem problemas, tem uma problematização, e depois tem caminho para resolver. Então, para falar de palavras um pouco mais acadêmicas, eu não estou usando fora de uma mapa, né, transcultural, transdisciplinar e transpessoal, que eu estou usando há mais de 30 anos, que eu estou usando lá com vocês também. Mas fora de uma mapa, a metodologia é não hipotético-dedutiva, mas indutiva. Né? São metodologias um pouco mais antropológicas, então a Juliette deve saber o que estou falando. Né? O caminho se faz caminhando. E são essa ausência de preconceitos, ver o que tem, ver como resolver, caminhar juntos, pouco a pouco articular as contradições, encontrar pouco a pouco alguns elementos de respostas que vai fazer o caminho da transdisciplinaridade. Né? E correr o risco do não saber, do não poder, para conseguir encontrar respostas. Se não são preconceitos, e você entra numa dimensão hipotético-dedutiva, você vai na aplicação e na verificação de modelos pré-estabelecidos, né? Que não é transdisciplinar. Ótimo, Patrick. Só a Julieta quer fazer uma última pergunta. O tempo já está bem restrito, Julieta. Se você puder formular, o Patrick faz o início de uma resposta e a gente segue. Então, eu só muito obrigado, Américo. Vou falar devagar, porque senão não traduzo. Rapidinho, muito rápido. Eu vou fazer a pergunta, mas não tem que responder, só para ficar no ambiente. Patrick, um dos problemas da transdisciplinaridade foi excelente a tua fala, muito completa, abarcando tudo, né? Muito bom. A pergunta é pedagógica, porque, como você falou, o pessoal que entra na epistemologia da transdisciplinaridade fica com um comentário só. É difícil entender a relação entre epistemologia, ontologia, fenomenologia, metodologia e todas as dias. Tudo que é esses níveis tão complicados é difícil em termos pedagógicos. Eu comento isso em relação à formação dos alunos e da pesquisa. Mas fica um comentário, não sei se você quer comentar, se tem tempo, Américo, mas é uma inquietude que eu tenho em termos de fazer pedagógica a transdisciplinariedade, não é? Para poder chegar às pessoas, porque são muitos níveis complicados. É um comentário. E se ele quiser comentar, eu acharia bom se ele pudesse comentar um pouquinho, se não, fica no cenário. Né? Se o Patrick puder apenas abrir a reflexão de maneira breve, a gente segue para a mesa. Obrigado, Julieta. É uma muito boa pergunta, de novo. Eu concordo. Muitas vezes é chato que seja isso, ontologia, epistemologia, fenomenologia, não sei o quê, ou que seja qualquer cultura e tradição que seja. Se você entra na antropologia, se você entra na ciência da educação, na medicina, ou na espiritualidade chinesa, ou no yoga tântrico, ou na Kabbalah, ou não sei o quê, cada vez tem linguagens específicos. E antes de entender o que isso significa, você precisa demorar 3 a 10 anos, depende um pouco. Bom, mas quando você trabalha a transdisciplinaridade com um modelo único, você tem todas as correspondências, porque você sabe do que você está falando. Então, na tradição chinesa, o que eu estou falando lá na Kabbalah é isso. O que eu estou falando da Kabbalah, na ciência, no modelo transdisciplinar, é isso. A questão é ter uma capacidade integradora. Depois disso, é reajustar essa dimensão, esse entendimento na língua, na linguagem
das pessoas com que você está trabalhando. Então, é só fazer um isomorfismo, uma dimensão isomórfica entre, por exemplo, um pensamento acadêmico que vai usar ontologia, epistemologia, não sei o quê, ou que é isso com o grupo com que eu estou trabalhando. Essas palavras não entendem. Então, preciso fazer a transferência de palavras. Quero equivalente. Nesse momento, eles vão entender. Muito bom, Patrick. Então, vamos preparar então, as 3 falas da mesa redonda. Só antes de passar a palavra e apresentar a primeira conferencista da mesa redonda, refletir rapidamente sobre a questão de transdisciplinaridade fraca ou forte. Não são conceitos valorativos, né? E como o Morin, ele, para se distinguir de uma complexidade das ciências da natureza, chama essa complexidade restrita em relação a uma complexidade geral, que seria o pensamento complexo proposto por ele, né? Mas na minha tese também eu considero que a complexidade morraniana seria uma complexidade ampla e uma complexidade transdisciplinar paradigmática seria, essa sim, uma complexidade geral, que daria conta de um diálogo com as sabedorias tradicionais, que não é o caso da complexidade proposta pelo Morin, que ainda não tem uma epistemologia com uma potência suficiente para um diálogo transcultural, né? E, para mim, o desafio atual da contemporaneidade é esse diálogo transcultural. Nos inspirando no nosso amigo Gaston Pinault, e até fazendo uma homenagem a ele, né, que faz parte também das nossas trajetórias, de todos nós, né, do Patrick, minha, da Maria, da Vitória. Sim, eu fiz uma homenagem falando da antropoformação, se você viu. Isso, é verdade. E o Gaston, ele propõe uma transdisciplinaridade socio-interativa, que seria o que a gente também chama de uma transdisciplinaridade menos potente para o diálogo com outras culturas, de tipo não ocidental moderno, né? E, por outro lado, uma transdisciplinaridade epistemológico-paradigmática, né? Que trabalha aí sim com... Reflexiva também. Reflexiva e paradigmática. Então, teríamos outras categorias para utilizar, assim, que seriam um pouco mais neutras.